Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e no vídeo de hoje eu quero tratar de um tema muito especial com cada um de vocês, um tema que os anarcocapitalistas adoram, que é o Estado. Mas não falar de modo geral sobre o Estado, eu quero falar justamente sobre os diferentes modelos de Estado que existiram ao longo de toda a nossa história ocidental, de modo mais específico da história da sociedade moderna ocidental. Então, fiquem comigo. E para começar essa nossa conversa, a gente precisa definir de que Estado que nós estamos falando. Nós estamos falando do Estado que nasce como organização política a partir da queda do modelo de sociedade feudal ou do sistema feudal, ou se vocês preferirem, que nasce com o fim do período histórico conhecido como Idade Média. E esse Estado, de certa forma, ele é difícil de conceituar. Não é a coisa necessariamente mais fácil de você dizer, de você explicar o que é um Estado. Nós já temos vídeos aqui no canal explicando as características do Estado, vou deixar aqui no card, mas para definir o Estado eu gosto de trazer dois autores. O primeiro deles, o sociólogo alemão Max Weber, que costumava definir o Estado como a instituição que reivindica para si o monopólio sobre o uso legal da violência. Vejam só que interessante, Weber faz uma comparação direta entre aquilo que é o Estado e o uso legítimo da violência. Outro autor que vai abordar essa temática de maneira talvez até mais precisa é o sociólogo italiano Norberto Bobbio. Bobbio costumava dizer que o Estado é basicamente caracterizado pela centralização do poder, fundamentada na afirmação de um princípio de territorialidade e da obrigação política, que busca cada vez mais a aquisição da impessoalidade. Ou seja, quem administra o Estado mas não administra para si mesmo. Essa é a ideia do princípio da impessoalidade. Pois bem, desde o fim da Idade Média até hoje, a sociedade ocidental, a sociedade moderna, conheceu diferentes modelos de Estado. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro modelo de Estado que a gente traz para cá, historicamente também coincide com isso, é o chamado Estado absolutista, onde o poder do Estado era absoluto e se concentrava na mão do líder do Estado, do monarca, do imperador, do rei, como vocês preferirem. No modelo de Estado absolutista, o líder, o monarca, tem poder absoluto sobre quem vive e sobre como se vive, sobre quem morre e como se morre. A autoridade do rei muitas vezes é baseada no princípio da força, mas também por certas vezes é baseado até mesmo em princípios religiosos, onde a questão religiosa sustentava a autoridade do rei, a chamada teoria do direito divino. Quem escreve sobre o Estado absolutista? Os principais autores a defender esse modelo de Estado é o cientista político e filósofo inglês Thomas Hobbes, principalmente na sua obra fantástica, o livro O Leviatã. Obviamente o Estado absolutista entra em declínio e algumas mudanças na sociedade impulsionam a queda desse modelo de Estado. A principal delas é a Revolução Francesa, que acaba com o fim da realeza na França, né? O rei é degolado em praça pública, a gente conhece bem essa história, e a partir da Revolução Francesa, as monarquias vão caindo em vários lugares da Europa, inclusive em outros cantos do mundo, abrindo espaço para o surgimento de um novo modelo de Estado, que nós chamamos aqui de Estado liberal. Esse modelo de Estado liberal ele é caracterizado por uma inversão de valores. Se no absolutismo o Estado tem poder total sobre a vida das pessoas, o modelo de Estado liberal vai pregar o contrário, ou seja, a menor participação do Estado na vida privada e também na atividade econômica dos indivíduos. Além disso, o Estado liberal vai trazer um conceito que já existia lá na Grécia Antiga, mas volta ao mundo moderno, que é a ideia de eleições, a ideia de escolher quem deve ser o líder. Ou seja, o Estado liberal traz também aquilo que nós costumamos chamar de democracia liberal. E quem escreveu sobre isso? Bom, vários autores escrevem sobre o liberalismo, sobre esse liberalismo que nós chamamos aqui de liberalismo clássico. Mas o grande destaque é, sem dúvida, para o economista Adam Smith e sobre o fantástico livro Sobre a Riqueza das Nações,
Livro esse que eu classifico aqui nesse vídeo como um dos 10 livros mais importantes da história, onde o autor vai trazer um conceito muito famoso, muito importante, que é o conceito de mão invisível. Os próximos modelos de Estado que eu trago aqui para vocês são, obviamente, o ponto mais polêmico desse vídeo e não tem como ser diferente. Com o fracasso do modelo de Estado liberal, que vai levar à Primeira Guerra Mundial, começam a surgir na Europa outros modelos de Estado, que nós chamamos aqui de Estados totalitários. Os exemplos dos Estados totalitários são vários, mas de modo geral a gente pode classificar dois grandes exemplos históricos. O primeiro, sem sombra de dúvida, o Estado socialista da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o outro modelo de Estado, também muito famoso, muito conhecido, o modelo de Estado nazi-fascista, ou o nazismo da Alemanha de Hitler, ou o fascismo da Itália de Mussolini. E eu quero deixar claro para vocês uma coisa muito importante. A gente joga o nazismo e o socialismo num único modelo de Estado, chamado aqui de Estado totalitário. Por quê? Porque o totalitarismo não é necessariamente um absolutismo no sentido do líder ter poder supremo, mas ele traz a ideia de que o Estado é absoluto e esse Estado deve controlar, reger a vida das pessoas. Mas reparem bem, tá? Todos os sistemas totalitários são ditaduras, suspendem-se as eleições, mas não quer dizer que toda ditadura é um Estado totalitário. Por quê? O totalitarismo tem algumas características especiais. A principal delas que eu gosto de trazer para vocês é a ideia de que um modelo de Estado totalitário apresenta as respostas para todos os problemas, apresenta uma visão de passado, geralmente um passado mítico que mostra a grandeza de um determinado povo, apresenta uma explicação de presente. Se o presente desse Estado não está muito bom, é porque inimigos do Estado atrapalharam o desenvolvimento daquela nação. E apresenta também um projeto de futuro. E aqui nós temos as principais diferenças entre aquilo que era um modelo de Estado totalitário socialista para aquilo que é um modelo de Estado nazista ou nazifascista. No socialismo, por exemplo, há uma visão de história baseada na luta de classes e na superação da luta de classes. Enquanto no modelo nazista de sociedade, a visão de história é baseada na supremacia de uma raça, de uma cor, dos caucasianos, dos branquinhos, sobre todas as outras raças. Então aqui nós temos uma visão completa de história. Esse Estado oferece então todas as respostas para todas as dúvidas da população. E obviamente, se você for contra aquilo que o Estado totalitário prega, bom, vocês sabem o que acontece com quem era contra o nazismo, com quem foi contra o socialismo da União Soviética. E quem escreveu sobre isso? Como esse é um dos temas mais polêmicos da história, é razoável pensar que muitas pessoas escreveram sobre isso. Mas nós estamos falando sobre os autores que defenderam cada um desses movimentos. Talvez sobre o socialismo soviético, o livro mais importante que a gente possa ler é o livro intitulado O Estado e a Revolução, escrito pelo líder da Revolução, Vladimir Lenin. E no caso do nazismo e do fascismo italiano, o próprio Hitler e o próprio Mussolini escreveram seus livros, né? Um livro muito famoso do Hitler chamado A Minha Luta, que vai expressar qual é essa visão nazista de sociedade. Mas é óbvio que Hitler não era o grande intelectual do nazismo, assim como Mussolini não era o grande intelectual do fascismo. Por isso eu trago para vocês, como dica de um dos grandes intelectuais desse movimento, o filósofo e jurista alemão Carl Schmitt, sem sombra de dúvida, o grande cérebro por trás das ideias nazistas. Obviamente, os estados totalitários entraram em declínio com o fim da Segunda Guerra Mundial, no caso da Alemanha, e mais tarde com a queda do Muro de Berlim, no caso do socialismo da União Soviética. Embora a verdade é que o socialismo da União Soviética já havia fracassado muito antes da queda do Muro de Berlim, o que abre espaço para um novo modelo de Estado, principalmente na Europa e nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, que é o modelo de Estado que nós chamamos aqui de Estado de Bem-Estar Social, ou, se preferirem, de Welfare States, ou, para os mais preguiçosos, podemos chamar apenas de EBS. No meu roteiro eu escrevi EBS. O que é o Estado de Bem-Estar Social? No final da Segunda Guerra Mundial, havia a ideia, o medo na Europa de que o socialismo pudesse tomar conta do mundo. Porque, afinal de contas, sabia-se muito pouco sobre as acusações de tortura, de
de prisões, de abusos ditatoriais por parte da União Soviética, mas você tinha ali realmente uma melhora na condição de vida e na qualidade de vida dos trabalhadores da URSS, apesar da violenta ditadura. Os europeus se preocuparam muito com que a Revolução Socialista pudesse chegar também na Europa e nos Estados Unidos. Isso tudo atrelado à crise motivada pela Segunda Guerra Mundial foi importante para abrir espaço para um novo modelo de Estado, que é o Estado de bem-estar social. Um Estado que se contrapõe ao modelo socialista porque continua defendendo a propriedade privada, o modelo capitalista de produção, o trabalho assalariado e o lucro, mas que por outro lado também não quer deixar a população pobre completamente desassistida. Ao mesmo tempo que se defende o modelo capitalista de produção, o Estado de bem-estar social passa a defender também que cabe ao Estado a função de garantir o bem-estar social da população através da prestação de serviços públicos essenciais e de qualidade, como, por exemplo, um sistema de saúde, um sistema de educação, um sistema de proteção social com salários dignos, aposentadoria, e isso é o chamado Estado de bem-estar social. O cimento para tudo isso é a ideia de que o Estado, junto com a iniciativa privada, deve proporcionar o desenvolvimento. Por isso o Estado assume a liderança de grandes obras de infraestrutura, contratando e empregando muitas pessoas. E esse modelo de Estado deu certo durante um bom tempo. Inclusive nos anos 50 e 60 do século passado, a gente teve um período conhecido como época de ouro do capitalismo, porque realmente a sociedade europeia e estadunidense que adotaram de maneira mais forte esse modelo de Estado estavam apresentando um bom crescimento econômico. Muito bem, e quem escreveu sobre isso? As bases intelectuais do chamado modelo de Estado de bem-estar social podem ser encontradas num dos livros mais importantes da história, que eu também falei sobre ele no meu vídeo sobre os 10 livros mais importantes da história, que é o livro do economista inglês John Maynard Keynes. Um livro com um título muito atrativo, né? Acho que todo mundo que vai numa biblioteca vai olhar o nome desse livro, vai chamar a atenção, que é a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Sem dúvida, um dos livros mais importantes. O modelo de Estado de bem-estar social entrou em declínio no final dos anos 70 e início dos anos 80. Os motivos para isso são vários. Obviamente, a gente pode presumir que o modelo de Estado de bem-estar social é um Estado caro, um Estado muito caro no sentido de prestar serviços. É um Estado também que favorece o desenvolvimento da corrupção e, obviamente, para os pagadores de impostos, é um Estado que incomoda, sobretudo para as pessoas mais ricas, o que gerou muito resistência, abrindo espaço para o desenvolvimento de um novo modelo de Estado, que aqui nós passamos a chamar de Estado neoliberal. Os precursores desse modelo de Estado seriam, obviamente, a Inglaterra e os Estados Unidos. A Inglaterra, através da figura da primeira-ministra, dama de ferro, a Margaret Thatcher, e nos Estados Unidos com o presidente Ronald Reagan. E o que defende o Estado neoliberal? De modo geral, a gente pode dizer que o Estado neoliberal rompe com o Estado de bem-estar social, vai defender uma volta aos valores do liberalismo, no sentido de ênfase na iniciativa privada, de menor interferência do Estado nas atividades da vida pública e da vida econômica dos indivíduos, e dizendo que a prestação de serviços essenciais para a sociedade não deve ser responsabilidade do Estado, mas sim da iniciativa privada. Então os Estados neoliberais são modelos de Estado que acabam abandonando a prestação de serviço por parte dos Estados e esses serviços passam a migrar para a iniciativa privada. A educação se torna mais privada, a saúde se torna mais privada, a flexibilização das leis trabalhistas, porque entende que os direitos e a proteção social dos trabalhadores é uma forma também de romper com as liberdades individuais e, obviamente, também prega que seja um Estado que arrecade menos, com menor poder de intervenção econômica, que cobre menos impostos e que o caminho para o desenvolvimento não parte, então, pela iniciativa estatal, mas sim pela iniciativa privada. E quem escreveu sobre isso? São vários autores que vão defender o modelo de Estado neoliberal, mas eu acho que dois nomes merecem destaque aqui nesse vídeo. O primeiro deles é do economista austríaco ligado à chamada Escola Austríaca de Economia, Friedrich Hayek, e o segundo de um economista norte-americano atrelado à Universidade de Chicago, até hoje conhecida como um dos grandes polos do pensamento neoliberal, que é o economista Milton Friedman. Ambos ganharam Nobéis de Economia e são ainda hoje muito atuais
nesse debate econômico sobre o modelo neoliberal. Por fim, gente, para encerrar esse vídeo, eu gostaria que a gente levasse em consideração que a sociedade está em constante mudança. E da mesma forma que a sociedade está em constante mudança, o Estado, a forma de organização do Estado, também está em constante mudança. Há pouco tempo atrás, o modelo neoliberal era o modelo mais defendido pelos países ricos e por organizações internacionais, como por exemplo o FMI, o Banco Mundial, mas devido ao crescimento da pobreza, ao aumento da desigualdade, o próprio modelo neoliberal já está sendo desacreditado mundo afora. Surge a necessidade de propor, de se construir algo diferente. Alguns países, inclusive, já deram passos nesse sentido, porque perceberam que esse crescimento da pobreza e da desigualdade tem abrido espaço para discursos populistas, para discursos extremistas. A gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos, o antigo ex-presidente Barack Obama criou um plano público de saúde, algo que não tinha lá. A Inglaterra cada vez mais adotou um discurso mais radical no sentido de se afastar da União Europeia. O Chile passou por uma crise enorme, está passando por uma crise enorme por causa do fim do seu regime de aposentadoria, que eram as políticas neoliberais adotadas naquele país. Por isso, o próprio neoliberalismo está passando por grandes transformações nesse momento. E como se encaixa o Brasil no meio dessa história? Quando a gente olha para a história do Brasil republicano, a gente pode perceber que o nosso país sempre foi uma tentativa de criar um estado de bem-estar social. Afinal de contas, nós somos ainda um dos únicos países do mundo que tem um sistema público de saúde universal, que é o caso do SUS, que apesar de todas as falhas, é responsável por salvar a vida de milhões de pessoas que obviamente não teriam condições de pagar por tratamentos médicos. Mas ainda assim, esse estado de bem-estar social do Brasil nunca foi muito forte e também passa por mudanças. Nos últimos 30 anos, desde o governo, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, até mesmo os governos do PT e agora mais intensamente com o governo Temer e com o governo Bolsonaro, a gente percebe que o Estado brasileiro migra cada vez mais para um modelo neoliberal, com a redução da proteção social por parte de flexibilização de leis trabalhistas, a reforma no sistema de aposentadoria. Tudo isso mostra o nosso país caminhando cada vez mais para o modelo neoliberal. Esse vídeo ficou muito longo, não tenha como ser diferente, são muitos modelos de Estado, mas se você chegou até aqui, até esse momento, eu quero muito saber o que você pensa sobre esses modelos de Estado. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, curta, compartilha e, é claro, me siga nas outras redes sociais. No mais, forte abraço a todos e valeu!